Olá. Hoje a gente vai mergulhar aqui nos pontos bem importantes de direito empresarial, sabe? Pensando na preparação para a magistratura, primeira fase, tanto estadual quanto federal. A gente está com os materiais ótimos aqui, resumo, jurisprudência selecionada, questões, e a ideia é extrair o essencial mesmo. Exato. É focar naquilo que mais cai, né? As teses que a gente precisa ter na ponta da língua, como o STJ e o STF estão vendo as coisas, e, claro, os pontos da lei e da doutrina que são chave. Isso. A gente vai seguir um roteiro, mais ou menos assim. Começa com o empresário, estabelecimento, aí vai para sociedades, LTDA, SA. Uma pincelada em títulos de crédito. Rapidinho. E aí sim a gente aprofunda mais em recuperação judicial e falência, que, nossa, tem muita coisa, e coisa nova, né? Muita coisa. E para fechar, propriedade industrial e concorrência. A ideia é ser um guia rápido, focado para revisão mesmo. Perfeito, então vamos lá. Começando pelo começo. Quem é o tal do empresário? A base está lá no 966 do Código Civil, né? Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, para produção ou circulação de bens ou serviços. Parece decoreba, mas cada pedacinho aí importa, né? Totalmente. Profissionalmente já te diz habitualidade, pessoalidade. Não é algo esporádico. Atividade econômica, visa lucro. E organizada, essa é a chave. Organizada, explica mais. É a organização dos fatores de produção, sabe? Capital, a mão de obra, os insumos, a tecnologia. É essa capacidade de articular tudo isso que faz a diferença. Diferença em relação a quem, por exemplo? Em relação ao profissional liberal comum, por exemplo. O advogado, o médico no consultório dele. Ah, sim. E aí entra aquela exclusão importante do parágrafo único do 966, né? Profissionais intelectuais. Isso. Cientista, artista, escritor, a princípio não são empresários, mas... Tem a exceção da exceção, se a profissão virar elemento de empresa. Como é isso? Pensa no exemplo clássico que sempre cai, o veterinário. Se ele tem só a clínica dele atendendo, é profissional liberal. Agora, se ele monta um pet shop gigante, com venda de produto, banho, tosa, hotelzinho, outros veterinários, a atividade intelectual dele, a veterinária em si, vira só um componente dentro de uma estrutura muito maior e organizada. Entendi. A organização engole a atividade intelectual, tipo assim. Exato. O enunciado 195 da terceira jornada fala dessa absorção. Aí ele pode ser considerado empresário, sim. Certo. E tem os regimes especiais que não dá para esquecer para a prova, né? Com certeza. SA, Sociedade por Ações, é sempre empresária. Não importa o que ela faça. O objeto social não define isso para SA. Sempre. E cooperativa? Cooperativa é sempre não empresária. Tá lá no mesmo artigo, 982, parágrafo único. E o produtor rural? Esse gera dúvida. O rural é sua situação peculiar. O registro dele na junta comercial é facultativo, ele não é obrigado. Certo. Mas, se ele fizer o registro, esse ato tem natureza constitutiva. Artigo 971. Quer dizer... É a partir do registro que ele se equipara ao empresário para tudo. Exatamente. Para poder pedir recuperação judicial, por exemplo. Antes do registro, ele tem o regime próprio de produtor rural. E o STJ até deu uma flexibilizada nisso para a RJ, né? Deu. O tema 1145 foi super importante. Permitiu contar o tempo de atividade rural antes do registro para cumprir aquele requisito de 2 anos de atividade para poder pedir a RJ. Uma visão bem pragmática, né? Focada na realidade. Faz sentido. E falando em registro, quais são as obrigações de quem já é considerado empresário regular? Basicamente, 2 grandes obrigações. Primeiro, o registro na junta comercial, como a gente falou, artigo 967. Para que serve esse registro? Principalmente para dar publicidade aos atos e para proteger o nome empresarial, mas só no âmbito estadual, atenção. E a natureza desse registro? Depende, né? Isso. Para o empresário comum, é declaratória. Ele já é empresário por causa da atividade organizada do 966. O registro só declara isso. Mas para o rural? Para o rural é constitutiva. É o registro que o torna empresário para a lei.
E a segunda obrigação? A escrituração contábil regular, artigo 1179. Manter os livros em dia. O principal é o livro diário, obrigatório para quase todo mundo. E se o empresário não faz o registro? Se ele é irregular, quais as consequências? Porque isso deve ser ruim, né? Incomum, a responsabilidade dos sócios pelas dívidas vira ilimitada e solidária. Nossa. E mais, não pode pedir a falência de outro devedor, não pode pedir a própria recuperação judicial. Não pode participar de licitação. Exato. E os livros contábeis dele perdem a força probatória a favor dele, só valem contra. É só desvantagem. Ok. Saindo um pouco do sujeito empresário e indo para o negócio mesmo. O estabelecimento empresarial, a venda dele, o trespasse, tem umas regrinhas importantes. Sim. Para ter eficácia contra terceiros, o contrato de trespasse precisa ser averbado lá na junta comercial e publicado na imprensa oficial. Artigo 1144. Formalidade dupla. E as dívidas anteriores? Quem comprou o estabelecimento leva junto? Leva. O adquirente responde pelas dívidas anteriores, sim. Mas, atenção, só por aquelas que estavam regularmente contabilizadas. Artigo 1146. O que não estava no livro, a princípio, ele não responde. Mas o vendedor se livra na hora. Não. Ele continua solidariamente responsável com o comprador por 1 ano. Se a dívida já estava vencida, o prazo conta da publicação. Se há a vencer, conta do vencimento. E tem aquela história de não poder abrir o negócio igual do lado, né? A cláusula implícita de não concorrência, artigo 1147. Salvo se o contrato disser o contrário, quem vende o estabelecimento não pode concorrer com o comprador pelo prazo de 5 anos. Para proteger o investimento, no ponto, na clientela. Exatamente, mas cuidado. O STJ já disse que cláusula de não concorrência por prazo indeterminado no trespasse é abusiva, tá? Tem que ter limite de tempo. Certo. E os contratos que o estabelecimento tinha? Tipo aluguel do imóvel, contratos com fornecedores. O que acontece com eles no trespasse? A regra geral do Código Civil, artigo 1148, é a subrogação automática. Ou seja, o comprador assume a posição do vendedor nesses contratos. Mas tem exceção. Tem. E uma muito importante para a prova. O contrato de locação do imóvel onde fica o estabelecimento. A Lei de Locações, 8.245/91, exige o consentimento prévio e por escrito do locador. Ah, então não é automático. Não mesmo. Se o locador não concordar por escrito, a cessão da locação não vale para ele. Enunciado 234 da terceira jornada confirma isso. Entendido. Agora vamos para as formas de organização. As sociedades. Primeiro, aquela distinção básica. Simples versus empresária. Volta lá no 966, a diferença está na organização dos fatores de produção. A sociedade empresária tem essa estrutura voltada para o mercado, para a produção ou circulação de bens ou serviços de forma organizada. E a simples? A simples não tem essa organização como elemento principal. Geralmente são sociedades de profissionais intelectuais, tipo médicos, advogados, que se juntam para dividir despesas, exercer a profissão em conjunto, mas sem essa estrutura empresarial complexa. E isso tem consequências práticas, né? Tipo sócio de serviço. Exato, sócio que entra só com trabalho sem capital. Só pode na sociedade simples, na empresária não. A administração na simples também costuma ser mais direta pelos sócios. E dentro das empresárias, a campeã de audiência, a LTDA. Quais os pontos cruciais da limitada? A LTD é a mais comum, né? É uma sociedade contratual. O ponto central é a responsabilidade dos sócios, limitada ao valor das cotas que eles subscreveram. Artigo 1052. Limitada. Mas tem um porém, né? Tem. Todos os sócios respondem solidariamente pela integralização total do capital social. Ou seja, se um sócio não pagou a parte dele, o sócio remisso, os outros podem ser cobrados por essa parte que falta. Entendi. Não basta pagar a sua parte, tem que garantir que o capital todo foi pago. Perfeito. E outra coisa, na LTD não pode ter sócio que contribua só com o serviço, só com o trabalho. Tem que entrar com o capital. Dinheiro ou bens. E se um sócio sai, ou é expulso, ou morre, como calcula o valor da parte dele?
a tal da apuração de haveres. Isso é super importante e cai muito. Se o contrato social não define um critério específico, ou se os sócios não chegam a um acordo, o STJ consolidou que se usa o chamado balanço de determinação. Que não é o balanço contábil normal. Não. É um balanço feito especificamente para isso, para achar o valor real da participação do sócio naquele momento. E o mais importante, ele tem que incluir o valor do fundo de comércio, o intangível, o aviamento. O valor de mercado da empresa, basicamente. Certo. E a exclusão de sócio na LTDA? Pode ser judicial, por falta grave, ou, se o contrato social permitir expressamente, pode até ser extrajudicial, decidida pelos sócios que representem mais da metade do capital social, também por falta grave. Ok, e agora pulando para a SA, a Sociedade Anônima. Bem diferente da LTDA, né? Muito diferente. A SA não é contratual, é institucional. É a típica sociedade de capital. O foco não são as pessoas dos sócios, mas o capital investido. E em vez de cotas, temos Ações que podem ser ordinárias, que dão direito a voto em regra, ou preferenciais, têm alguma vantagem econômica, tipo prioridade no dividendo, mas podem ter voto restrito ou nenhum voto. E a estrutura de administração também é mais complexa. Bem mais. Normalmente tem o Conselho de Administração, que delibera as estratégias gerais, e a diretoria, que executa o dia a dia. Os administradores, conselheiros e diretores têm deveres bem definidos na lei: diligência, lealdade e informar o mercado. E a responsabilidade deles? É subjetiva. Eles só respondem se agirem com culpa ou dolo, causando prejuízo à companhia. E existe a tal da Business Judgment Rule como uma defesa, né? Se a decisão foi tomada de boa fé, informada, sem interesse pessoal, mesmo que dê errado, o administrador pode não ser responsabilizado. E a responsabilidade dos acionistas na SA? Como fica? Essa é uma diferença grande para a LTDA. Na SA, a responsabilidade do acionista se limita ao preço de emissão das ações que ele subscreveu ou comprou. Pagou o valor das ações, acabou a responsabilidade dele pelas dívidas da companhia. Mesmo que a companhia quebre. Mesmo que quebre, a separação patrimonial é mais forte. Na LTDA, lembra, os sócios respondem pela integralização total do capital, mesmo que já tenham pago a parte deles. Certo. E um tema que assusta muita gente e vale para as duas: desconsideração da personalidade jurídica. Quando o juiz pode levantar o véu e atingir o patrimônio dos sócios ou acionistas. A regra ficou mais clara, especialmente depois da Lei da Liberdade Econômica, que mexeu no artigo 50 do Código Civil. A desconsideração é medida excepcional. Só cabe se ficar provado o abuso da personalidade jurídica. E o que é esse abuso? A lei define duas hipóteses: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Desvio de finalidade seria. Usar a empresa para um propósito diferente do objeto social dela, ou para cometer atos ilícitos, fraudar credores. E confusão patrimonial. É quando não existe mais separação clara entre o que é dinheiro e bem da empresa e o que é dinheiro e bem do sócio. Pagar conta pessoal com o dinheiro da empresa, usar o carro da empresa para fins particulares sem nenhuma contrapartida, essa mistura. Então não basta a empresa estar devendo ou ser insolvente? Não basta. A simples insolvência não autoriza a desconsideração, nem a existência de grupo econômico. Por si só, tem que provar o abuso. E o processo para isso agora é um incidente, com direito a defesa contraditório. Entendido. Dando agora aquele pulinho rápido em títulos de crédito. O que a gente precisa lembrar de mais importante para a prova. Bom, além dos princípios básicos, que todo mundo estuda, cartularidade, literalidade, autonomia, tem 2 pontos de jurisprudência do STJ que são clássicos de prova. O primeiro é sobre o aval. Aval e a assinatura do cônjuge. A outorga conjugal. Isso. O artigo 1647 do Código Civil exige a outorga para o aval em regra, mas o STJ pacificou. Essa exigência só vale para os títulos de crédito atípicos, aqueles que não têm lei própria. E para os típicos? Cheque,
Nota promissória, letra de câmbio. Para os títulos típicos, o aval dado por um cônjuge é válido mesmo sem assinatura do outro. A lei especial prevalece. Claro, a meação do cônjuge que não assinou fica protegida, mas o aval em si é válido e o título pode ser cobrado do avalista. Ok, esse é um conto. E o outro? O outro é sobre o protesto do cheque. Para que serve o protesto do cheque? Depende de contra quem você quer cobrar. Como assim? Se você quer cobrar o cheque do emitente principal, a pessoa que assinou o cheque, o protesto é facultativo. Você pode protestar para, por exemplo, pedir a falência dele, mas não é obrigatório para executar a dívida. E pode ser feito mesmo depois do prazo de apresentação. Mas e se eu quiser cobrar de quem endossou o cheque ou de um avalista? Ah, aí muda. Para cobrar dos co-obrigados, endossantes, avalistas, o protesto é necessário para garantir o direito de regresso. E tem que ser feito dentro do prazo de apresentação do cheque, senão você perde o direito de cobrar deles. É o que diz o Info 556 do STJ. Ótimo, bem pontual. Agora sim, vamos pro tema denso. Recuperação judicial e falência. Lei 11.101, com as alterações recentes da 14.112 de 2020. Quem pode pedir a recuperação judicial? A RJ. A RJ é um instrumento para tentar salvar empresas que estão em crise, mas que ainda são consideradas viáveis. Então, só quem pode pedir é o próprio devedor, seja o empresário individual ou a sociedade empresária. Ele tem que cumprir uns requisitos, né? Sim, o artigo 48 da Lei de Falências e Recuperação, LFRE, lista vários. Tem que exercer a atividade regularmente há mais de 2 anos. E aí entra aquela questão do rural de novo. Exato, que o STJ permitiu contar o tempo anterior ao registro. Além disso, não pode ser falido a menos que as obrigações já tenham sido extintas, não pode ter tido outra RJ nos últimos 5 anos e os sócios ou administradores não podem ter condenação por crime falimentar. Certo. O objetivo é dar uma chance para quem é viável se reerguer, né? Preservar a empresa, os empregos. Artigo 47. Isso, esse é o princípio norteador. E aí, a empresa pede a RJ. O que acontece logo depois que o juiz aceita o processamento? O despacho que defere o processamento da RJ, lá do artigo 52, é um marco. Ele faz várias coisas importantes. Nomeia o administrador judicial, o AJ, que vai fiscalizar tudo. E, talvez o mais famoso, ele determina a suspensão de todas as ações e execuções que estão correndo contra a empresa devedora. É o chamado stay period. Por quanto tempo? Por 180 dias. Esse prazo, pela lei nova, pode ser prorrogado por igual período uma única vez. E essa suspensão pega todo mundo que a empresa deve? Pega as ações e execuções contra a empresa em recuperação. Mas atenção! Não suspende as ações contra os co-obrigados, fiadores, avalistas da empresa. Eles continuam podendo ser cobrados normalmente. Súmula 581 do STJ. Isso é crucial. Entendi. E nesse meio tempo, a empresa tem que fazer o quê? Tem que apresentar o Plano de Recuperação Judicial, o PRJ, em 60 dias. É nesse plano que ela vai dizer como pretende pagar os credores, quais os meios de recuperação vai usar, vender ativos, conseguir prazo, dar desconto. E quem aprova esse plano? São os credores? Exato. O plano tem que ser aprovado pela Assembleia Geral de Credores, a AGC. Os credores são divididos em classes. Classe I, trabalhistas e acidentes de trabalho. Classe 2, com garantia real. Classe 3, quirografários, que inclui um monte de gente, privilégio especial, geral, subordinados. E classe 4, microempresas e empresas de pequeno porte. E cada classe tem que aprovar? Sim, a aprovação exige um quórum específico dentro de cada classe, tanto por número de credores quanto por valor do crédito. Artigo 45. Mas a lei nova, 14.112, trouxe umas novidades aí para facilitar. Se tiver objeção ao plano, mas um número suficiente de credores de cada classe assinar um termo de adesão, dá para homologar o plano sem precisar fazer a AGC. Artigo 45A. Agiliza, né? Bastante. E tem outra figura importante, o cram down. O que é isso? Mesmo que alguma classe na AGC rejeite o plano,
o juiz ainda pode aprovar a si mesmo, empurrar a goela abaixo dos credores que rejeitaram. É o cram down do artigo 58, parágrafo 1º. Mas não é de qualquer jeito, né? Não, claro, tem requisitos bem específicos na lei. Precisa ter aprovação de outras classes, um quórum mínimo de aprovação dentro da classe que rejeitou. A ideia é não deixar que uma minoria intransigente inviabilize a recuperação de uma empresa que a maioria dos credores e o juiz consideram viável. E se o plano é aprovado, seja na AGC, seja pelo cram-down, e homologado pelo juiz? Aí ocorre a novação das dívidas que estavam sujeitas ao plano, artigo 59. Aquelas dívidas são substituídas pelas novas condições do plano, prazo, valor, etc. A empresa ganha um fôlego. E fica tudo resolvido. Ainda não. A empresa entra num período de fiscalização judicial por 2 anos, contando da concessão da RJ. O AJ continua acompanhando. Se nesse período ela descumprir o que foi prometido no plano... Aí pode virar falência. Pode. O descumprimento do plano durante a fiscalização é causa de convolução da RJ em falência, artigo 73. E tem uma mudança recente sobre certidões fiscais, né? Sim, muito importante. Antes tinha muita discussão, mas agora a Lei 14.112 deixou claro, e o STJ confirmou no Info 812, que a apresentação das certidões de regularidade fiscal é requisito para a concessão da recuperação judicial, não só para a homologação final. A empresa tem que mostrar que está em dia com o fisco ou, pelo menos, que negociou e parcelou. Ok. E a falência? Quando que o caminho é esse? A falência é a solução mais drástica. É para quando a empresa realmente não tem mais condições de continuar ou quando o devedor comete alguma das irregularidades previstas na lei. Não é mais para salvar, é para liquidar o patrimônio e pagar os credores na ordem correta. E ela não se baseia só na falta de dinheiro, né? Tem um conceito específico. Exato. A falência se baseia na insolvência jurídica, que é presumida pela lei em certas situações. Não é necessariamente a insolvência econômica, ter mais dívida do que ativo. E quais são essas situações que presumem a insolvência jurídica e podem levar à falência? O artigo 94 da LFFR traz as 3 grandes hipóteses. A primeira é a impontualidade injustificada. Que é... deixar de pagar, no vencimento, sem motivo relevante, uma dívida líquida que conste em título protestado e que seja superior a 40 salários mínimos. Tem que preencher tudo isso. Certo. A segunda? É a execução frustrada. A empresa é executada judicialmente por qualquer valor e quando o oficial de justiça vai cobrar, ela não paga, não deposita o valor e nem indica bens para serem penhorados. A famosa tríplice omissão. Aqui não tem valor mínimo e nem precisa de protesto prévio. E a terceira hipótese? São os chamados atos de falência. São várias condutas do devedor que demonstram que ele está tentando fugir dos credores ou que a situação está insustentável. Tipo, liquidar os bens às pressas, fazer negócio simulado para esconder patrimônio, abandonar o estabelecimento ou descumprir o plano de recuperação judicial, como a gente já falou. Entendi. E quando o juiz decreta a falência, quais os efeitos imediatos? A sentença que decreta a falência é poderosa. Primeiro, ela afasta o falido, se for empresário individual, ou os administradores, se for sociedade, da gestão dos bens. Quem assume é o AJ. Todos os bens do falido são arrecadados para formar a massa falida objetiva, as execuções individuais contra ele são suspensas, tudo vai para o juízo da falência. E fixa o termo legal, né? Isso, o termo legal da falência. É aquele período suspeito que retroage até 90 dias antes do pedido de falência ou do primeiro protesto por falta de pagamento. Atos praticados nesse período podem ser considerados ineficazes. E o falido, a pessoa sofre alguma restrição? Sim, ele fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial até a sentença que extingue suas obrigações. Falando nesses atos do período suspeito, tem uns que são ineficazes sem precisar provar má-fé, né? Exatamente. É a ineficácia objetiva do artigo 129, não importa se teve fraude ou não. Por exemplo, pagar uma dívida que ainda não venceu dentro do termo legal.
ou dá um bem em garantia real, hipoteca, penhor, para uma dívida que já existia antes sem garantia. Esses atos são desfeitos automaticamente em relação à massa. E tem os que precisam provar a fraude. Certo, são os atos do artigo 130, que podem ser anulados via ação revocatória. Aí sim, precisa provar a intenção do falido e do terceiro de prejudicar os credores, o concilium fraudes. O prazo para entrar com essa ação é de 3 anos, contados da decretação da falência. Certo. Depois que arrecada tudo, vende os bens, como é feito o pagamento? A ordem de credores na falência é crucial e sempre cai. Fundamental. É o artigo 83 e 84 da LFR. Primeiro, antes de pagar os credores da dívida antiga, pagam-se os créditos extraconcursais. O que são esses? São as dívidas da própria massa falida, despesas do processo, a remuneração do ajoca e dos auxiliares dele, tributos gerados após a decretação, dívidas contraídas pela massa durante a falência ou mesmo durante a RJ que depois virou falência. Artigo 84. Tem uma ordem dentro deles também. E depois de pagar esses créditos extraconcursais? Aí sim entra a ordem dos créditos concursais, do artigo 83. É uma fila bem rígida. Quem está no topo? Classe I. Créditos trabalhistas limitados a 150 salários mínimos por trabalhador. O que passar disso vai lá para baixo, como quirografário. E créditos de acidente de trabalho. Esses sem limite. Depois? Classe 2. Créditos com garantia real. Hipoteca, penhor, etc. Mas só até o limite do valor do bem dado em garantia. O que sobrar vira quirografário. Próximo. Classe 3. Créditos tributários. Impostos, taxas. Mas atenção, as multas tributárias não entram aqui. Elas vão lá para o fim da fila. Quem vem agora? Quirografários. É a maior classe, geralmente. Entra tudo que não se encaixa nas outras. O saldo dos trabalhistas acima de 150 SM, o saldo das garantias reais, créditos com privilégio especial ou geral que não foram pagos, e os créditos comuns, sem nenhuma garantia ou privilégio. E créditos trabalhistas que foram cedidos a terceiros também caem aqui. Depois dos quirografários. Classe V. As multas, tanto as contratuais quanto as tributárias. E ainda tem mais. Tem. Classe 6. Créditos subordinados. Basicamente, são os créditos dos próprios sócios ou administradores da empresa falida, desde que não tenham vínculo de emprego. E, por último, se sobrar dinheiro, pagam-se os juros vencidos após a decretação da falência. Uau, é uma ordem bem detalhada. E quando tudo acaba, como o falido consegue se livrar das dívidas que eventualmente não foram pagas? A extinção das obrigações do falido também teve mudança importante com a Lei 14.112. O artigo 158 diz que as obrigações se extinguem em algumas situações. Se ele pagar todos os credores, óbvio, ou se ele pagar mais de 50% dos créditos quirografários após pagos os outros antes na fila. E a grande novidade... Qual foi? A extinção pelo decorrer do prazo de 3 anos contados da decretação da falência. Passou 3 anos, mesmo que não tenha pago tudo, o juiz pode dar a sentença extinguindo as obrigações. Isso facilita muito o recomeço do falido. Faz sentido, para permitir que a pessoa volte a empreender. Exato, o chamado Fresh Start. Ok. Fechando falência e RJ, vamos para o último bloco. Propriedade industrial e concorrência desleal. A lei principal é a LPI, Lei 9279/96. O que ela protege? A LPI cuida da proteção das criações intelectuais voltadas para a indústria e para o comércio. É diferente do direito autoral, que protege obras artísticas, literárias. Na propriedade industrial, o direito nasce com o registro ou a patente concedida pelo INPI. Esse ato é constitutivo. E o que pode ser protegido pela LPI? Principalmente patentes, que podem ser de invenção ou de modelo de utilidade, e registros, que podem ser de desenho industrial ou de marca. Qual a diferença entre patente de invenção e modelo de utilidade? A patente de invenção protege algo realmente novo, que tenha atividade inventiva, não seja óbvio para um técnico no assunto, e aplicação industrial. É uma criação mais forte.
O prazo de proteção é de 20 anos contados do depósito no INPI. E o modelo de utilidade, MU? O I é uma forma diferente, uma melhoria funcional em um objeto que já existe. Pensa numa ferramenta que ganha um cabo mais ergonômico, ou um utensílio que fica mais fácil de usar por causa de uma nova disposição das peças. É uma invenção menor, com requisitos mais brandos, o prazo é de 15 anos do depósito. Certo. E os registros? Desenho industrial e marca. O desenho industrial, DI, protege a forma plástica, o design ornamental de um objeto, a aparência dele. O prazo é de 10 anos do depósito, prorrogável por mais 3 períodos de 5 anos. E a marca, que é super comum. A marca é o sinal que distingue um produto ou serviço de outros iguais ou semelhantes. Pode ser um nome, uma figura, um logo. O registro da marca vale por 10 anos, mas pode ser prorrogado indefinidamente, de 10 em 10 anos, desde que o titular continue usando. E a proteção da marca vale para tudo? Em regra, não. Vigora o princípio da especialidade. A proteção vale para aquela classe de produtos ou serviços em que a marca foi registrada no INPI. Se eu tenho uma marca de roupa, outra pessoa pode ter uma marca igual para restaurante, a princípio. Mas tem exceção, né? Aquelas marcas super famosas. Tem. As marcas de alto renome. São aquelas conhecidas por praticamente todo mundo, tipo Coca-Cola. Para essas, a proteção é especial. Vale para todas as classes de produtos e serviços. Ninguém pode registrar Coca-Cola para nada. E se alguém quiser anular uma patente ou um registro, onde discute isso? A ação de nulidade de patente ou de registro de DI ou de marca é sempre na Justiça Federal e o INPI tem que participar do processo. Mas e se eu estou sendo processado por violação na Justiça Estadual? Posso alegar que a patente do autor é nula? Pode. Se for patente ou desenho industrial, você pode alegar a nulidade como matéria de defesa, incidente tanto na Justiça Estadual, sim. Mas essa decisão só vai valer entre vocês naquele processo. E se for marca? Posso alegar nulidade da marca na estadual? Não. Nulidade de marca só pode ser discutida na Justiça Federal, mesmo como defesa. O STJ tem decisão clara sobre isso. RESP 1393-123. É uma pegadinha comum. Boa dica. E para finalizar mesmo, concorrência desleal. O que é isso? É usar meios errados, ilícitos, para desviar a clientela de um concorrente, tirar vantagem de forma suja, basicamente. E pode ser crime? Pode. O artigo 195 da LPI lista vários crimes de concorrência desleal específica. Divulgar segredo de empresa, usar sinal falso para induzir o consumidor a erro, dar ou prometer dinheiro para empregado do concorrente de contar segredos. E se não for um desses crimes, mas ainda for desleal? Aí entra a concorrência desleal genérica, que é um ato ilícito civil. Cabe reparação por perdas e danos com base no Código Civil. A LPI até tem uns critérios para calcular lucros cessantes nesses casos, artigo 210. E o STJ tem olhado para isso, né? Venda de produto pirata. Sim, o STJ já disse que o fabricante e o comerciante do produto falsificado respondem solidariamente pelos danos. Info 666. E aquela coisa de usar a marca do concorrente em anúncio na internet. Keyword advertising. Também, o STJ já entendeu que usar a marca registrada do concorrente como palavra-chave em link patrocinado para desviar o cliente dele pode configurar concorrência desleal. Info 747. É um tema bem atual. Nossa, quanta coisa! Cobrimos bastante terreno hoje, hein? Desde o básico do empresário, passamos pelas sociedades, títulos e mergulhamos fundo em RJ e falência com todas as novidades e ainda fechamos com propriedade industrial. Ufa! São muitos detalhes cruciais para quem está nessa batalha da magistratura. É verdade. E o direito empresarial não para, né? Tá sempre mudando, se adaptando. E talvez, assim, um ponto final para quem está ouvindo refletir. Diga lá. É observar justamente esse dinamismo. Como a legislação, especialmente em recuperação e falência, e a jurisprudência estão sempre tentando equilibrar a norma com a realidade econômica. Pensa nas decisões que a gente comentou. Permitir RJ para associação civil que tem atividade econômica ou validar o tempo rural antes do registro.
Uhum. Mostra uma busca por aplicar os princípios da lei, como preservar a empresa viável, a função social, para além da interpretação literal, às vezes. Fica essa provocação. Como essa tensão entre a lei posta e a dinâmica dos negócios vai continuar influenciando as interpretações e as futuras leis. Entender o porquê das decisões, a ratio decidendi, não só o resultado final, pode ser um diferencial enorme na preparação. Excelente ponto. Uma ótima reflexão para fechar. Bom, esperamos que essa nossa conversa focada nos materiais ajude de verdade nos estudos. Boa sorte nessa jornada e até a próxima.